Noite escura e silenciosa. Águas geladas. Atlântico Norte. Por trás de sua grandiosidade, escondiam-se mistérios que até hoje despertam curiosidade e angústia. Ecos de sons misteriosos invadem corredores vazios do navio. Eram gritos na noite? Ou apenas o vento uivando através das vigias? A ausência de corpos após o naufrágio alimentou ainda mais essas incertezas. Onde estavam todos aqueles que se perderam no mar naquela noite fatídica? Teorias da conspiração surgiram, cada uma mais intrigante que a outra. Alguns dizem que o Titanic nunca afundou, outros acreditam em uma maldição. E há aqueles que falam de uma sinistra conspiração para afundar o navio. Prepare-se para mergulhar nos mistérios do Titanic, onde cada descoberta pode trazer mais perguntas do que respostas. A verdade está lá fora, nas profundezas do oceano, esperando para ser descoberta. Mas esteja avisado, nem tudo é o que parece quando se trata do Titanic. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Na noite fatídica de 14 de abril de 1912, era uma noite fria e estrelada. O vasto oceano Atlântico estava calmo e o majestoso Titanic navegava suavemente. Momentos antes do Titanic colidir com um iceberg, alguns passageiros e tripulantes relataram ter ouvido um som incomum. De repente, o som estranho ecoou pelo navio. Era um bip constante vindo das profundezas do oceano. O som era quase imperceptível, mas estava lá, persistente e inquietante. Este som, descrito por alguns como um zumbido distante ou um som surdo, parecia vir do exterior do navio. Alguns passageiros começaram a notar que era apenas o barulho normal do navio cortando as ondas, mas outros sentiram que era algo muito estranho. Alguns membros da tripulação tentou acalmar os passageiros, mas o som misterioso continuava, cada vez mais alto. A tensão aumentava a cada minuto. O som parecia estar ficando mais próximo, mais real. Mas então veio a colisão. O som parou abruptamente, substituído pelo estrondo do iceberg rasgando o casco do navio. O resto, como dizem, é história. A origem exata e a natureza desse som permanecem um mistério até hoje. Alguns especulam que o som poderia ser o ruído de pequenos blocos de gelo raspando contra o casco do navio. O fato é que a colisão ainda não havia mesmo acontecido. Outros sugerem que poderia ser o som do próprio iceberg se movendo através da água, um fenômeno conhecido por produzir sons estranhos. Independentemente da fonte, o som misterioso serviu como um prenúncio sombrio do desastre iminente. Pouco tempo depois de ser ouvido, o Titanic colidiu com o iceberg, levando ao trágico naufrágio que resultou na perda de mais de 1.500 vidas. A curiosidade sobre a origem desse som misterioso persistiu, alimentando especulações e teorias. O som misterioso ouvido antes da colisão do Titanic é apenas um dos muitos enigmas que cercam o naufrágio do navio. Embora possamos nunca saber a verdadeira natureza desse som, ele continua a fascinar e intrigar os historiadores e entusiastas do Titanic até hoje. Quando entraram na zona da morte, encontraram centenas de corpos. Homens, mulheres, crianças. Na noite fria de 14 de abril daquele ano, o inimaginável aconteceu. O Titanic, a joia da White Star Line, colidiu com um iceberg e começou a afundar nas profundezas geladas do Atlântico Norte. Enquanto o navio encontrava seu destino, um som arrepiante preenchia o ar, os gritos desesperados das pessoas lutando pela vida. Aqueles que tiveram a sorte de estar nos botes salva-vidas não podiam fazer nada além de ouvir. Os gritos vinham de todos os lados, uma cacofonia de medo e desespero que ecoava na vastidão do oceano. Eram os sons de mães chamando por seus filhos, homens clamando por ajuda, pessoas implorando por um milagre. Mas, à medida que os botes se afastavam do navio condenado, os gritos começaram a diminuir, substituídos pelo som cruel e implacável do mar. A realidade da situação se instalou. Para muitos, não haveria salvação. Esses gritos, embora há muito silenciados,
ainda ressoam na história do Titanic. Eles são um lembrete sombrio da tragédia que ocorreu naquela noite fatídica e do alto preço da arrogância humana de não ter instalado botes suficientes para todos. E enquanto o mistério do Titanic continua a fascinar o mundo, os ecos desses gritos servem como um aviso, um lembrete de que, no mar, a natureza é sempre a mestra. O Titanic era considerado o navio mais luxuoso e seguro de sua época. Sua viagem inaugural foi aguardada com grande expectativa e entusiasmo. No entanto, quando a notícia de seu naufrágio chegou, o mundo ficou chocado. Como poderia o inafundável ter afundado em sua primeira viagem? Logo, teorias começaram a surgir. Alguns sugeriram que o Titanic foi deliberadamente afundado como parte de uma fraude de seguro. A White Star Line, proprietária do Titanic, estava passando por dificuldades financeiras na época, e o seguro do Titanic poderia ter salvado a empresa da falência. Outra teoria sugeria que o Titanic não era o Titanic, mas sim seu navio irmão, o Olympic, que havia sido danificado em um acidente anterior. De acordo com essa teoria, o Olympic foi disfarçado de Titanic e propositalmente afundado para coletar o dinheiro do seguro. Além disso, havia rumores de que o navio foi afundado para eliminar certos indivíduos a bordo. Entre os passageiros do Titanic estavam algumas das pessoas mais ricas e influentes da época. Alguns teóricos da conspiração sugeriram que o naufrágio foi orquestrado para eliminar esses indivíduos por razões políticas ou financeiras. No entanto, uma teoria também começou a ganhar força. Essa teoria sugeria que o naufrágio do Titanic foi um castigo divino. O Titanic era um símbolo do orgulho e da arrogância dos homens. Com sua grandiosidade e luxo, o navio representava a crença na supremacia humana e na conquista da natureza. O fato é que na época as notícias traziam a seguinte manchete: nem Deus afunda o Titanic. Logo, alguns passaram a acreditar que foi Deus. De acordo com essa teoria, o iceberg foi enviado para afundar o Titanic. O naufrágio serviu como um lembrete sombrio da fragilidade humana e da futilidade de tentar desafiar as forças da natureza. Essa teoria, embora intrigante, é uma interpretação sobrenatural do naufrágio e não tem base em fatos históricos. No entanto, elas adicionam um elemento de mistério e intriga à história já dramática do Titanic. No mês de abril de 1912, quando o Titanic atingiu o iceberg, o operador de rádio do navio, Jack Phillips, começou a enviar mensagens de socorro desesperadas. O código Morse ecoava pelo ar, atravessando o vasto oceano na esperança de alcançar algum navio próximo. No entanto, apesar dos esforços incansáveis de Phillips, muitas dessas mensagens de socorro permaneceram sem resposta. Alguns navios próximos afirmaram mais tarde que nunca receberam os sinais de socorro, enquanto outros disseram que os sinais foram fracos e intermitentes. Aqui é onde entra uma questão intrigante sobre por que algumas mensagens de socorro não foram respondidas. Além das teorias sobrenaturais, há várias razões práticas para isso. Por exemplo, alguns navios próximos podem não ter recebido as mensagens devido a falhas em seus próprios equipamentos de comunicação ou a distância física entre o Titanic e esses navios. Além disso, as condições atmosféricas adversas, como interferência de tempestades ou atmosfera ionosférica, poderiam ter afetado a qualidade e a recepção dos sinais de rádio, dificultando sua detecção pelos navios próximos. Esses fatores técnicos e ambientais podem ter contribuído para a falta de resposta de alguns navios às mensagens de socorro enviadas pelo Titanic. Outros sugeriram que o Titanic estava destinado e que as mensagens de socorro não respondidas eram parte desse destino. Mas um único navio recebeu essas mensagens: o RMS Carpathia. O Carpathia era um navio que estava relativamente próximo ao Titanic e recebeu os sinais de socorro. Ele respondeu prontamente e seguiu para o local do naufrágio, resgatando os sobreviventes. O sucesso do resgate pelo Carpathia foi em grande parte devido à prontidão de sua tripulação em responder às mensagens de socorro e à sua proximidade com o local do desastre.
As teorias sobrenaturais sugerem intervenções de forças além do natural. Mas o fato é que um único navio dentre vários que estavam por perto recebeu as mensagens de socorro. A verdade é que para os sobreviventes, o Carpathia chegou a tempo, mas para os que pereceram nas águas geladas do Atlântico Norte, as mensagens de socorro não respondidas podem ser atribuídas ao sobrenatural? Quando o Titanic afundou, muitos objetos pessoais dos passageiros foram perdidos para sempre nas profundezas do oceano. No entanto, alguns desses objetos foram recuperados durante as várias expedições ao local do naufrágio. Um desses objetos é o famoso violino de Wallace Hartley, o líder da banda do Titanic. Hartley e sua banda continuaram tocando enquanto o navio afundava, na esperança de acalmar os passageiros. O violino de Hartley foi encontrado amarrado a seu corpo quando ele foi recuperado do mar. O instrumento, que estava em condições surpreendentemente boas, foi vendido em um leilão em 2013 por mais de 1 milhão de libras. Outro objeto intrigante recuperado do Titanic é um relógio de bolso de ouro pertencente a um passageiro de primeira classe. O relógio parou exatamente às 2h28, que é considerada a hora em que o Titanic afundou completamente. Alguns acreditam que o relógio capturou o momento exato da morte de seu dono, criando um enigma duradouro. Além disso, uma carta escrita por um passageiro do Titanic a bordo do navio foi recuperada. A carta, que descreve a maravilha e a emoção da viagem inaugural do Titanic, termina abruptamente. Acredita-se que o autor foi interrompido pelo iceberg colidindo com o navio. A carta serve como uma lembrança arrepiante do destino trágico que aguardava os passageiros. Esses objetos resgatados do Titanic não são apenas relíquias históricas, mas também peças de um quebra-cabeça maior. Eles oferecem uma visão única da vida a bordo do Titanic e dos momentos finais do navio. Cada objeto conta uma história, adicionando ao mistério e ao fascínio duradouro do Titanic. O Titanic, um dos navios mais famosos da história, naufragou em 1912, resultando na morte de mais de 1.500 pessoas. Apesar de mais de um século desde a tragédia, é intrigante que nunca foram encontrados restos mortais dentro do navio. Existem várias razões para isso. Primeiramente, as condições extremas no fundo do oceano, onde o Titanic repousa, tornam a preservação de restos mortais altamente improvável. A pressão é imensa, cerca de 380 atmosferas, equivalente a 9 aviões Boeing 747 totalmente carregados, empilhados em 1 metro quadrado, e a temperatura é abaixo de zero, em torno de -2 graus Celsius. Essas condições extremas aceleram a decomposição e a desintegração de restos mortais. Além disso, o oceano é um ambiente muito ativo, cheio de organismos que contribuem para a decomposição. Por exemplo, os ossos humanos são compostos em grande parte por material orgânico que serve de alimento para muitos micro-organismos marinhos. Finalmente, é importante lembrar que muitas das vítimas do Titanic não estavam a bordo quando o navio afundou. Muitos foram lançados ao mar durante o naufrágio e seus restos mortais teriam sido dispersos pelo vasto Atlântico. Portanto, embora seja uma realidade sombria, a ausência de restos mortais no Titanic é uma consequência direta das duras condições do ambiente marinho profundo e da própria natureza do naufrágio. A memória daqueles que pereceram, no entanto, continua viva, servindo como um lembrete da tragédia e da importância da segurança marítima. O Titanic, em sua viagem inaugural, carregava mais do que passageiros e tripulação. Carregava também a esperança e a expectativa de um homem, o capitão Edward J. Smith. Esta seria sua última jornada antes de uma aposentadoria bem merecida, após uma longa e distinta carreira no mar.
Mas o destino tinha outros planos. O quarto dia da viagem começou como qualquer outro. O mar estava calmo, o céu claro. Mas sob essa tranquilidade, um iceberg mortal estava à espreita. Quando o Titanic colidiu com o iceberg, o sonho da aposentadoria do Capitão Smith se transformou em um pesadelo. O Capitão Smith, um homem experiente e respeitado, enfrentou a tragédia com coragem. Ele permaneceu no comando, fazendo tudo ao seu alcance para salvar seu navio e seus passageiros. Mas, apesar de seus esforços, o Titanic estava condenado. E com ele, o Capitão Smith encontrou seu fim trágico. Mas aqui reside o mistério. O que passou pela mente do Capitão Smith naquelas horas finais? Ele sentiu o peso da responsabilidade? Ele lamentou a viagem que deveria ter sido sua última antes da aposentadoria? Nós nunca saberemos. O que sabemos é que o Capitão Smith enfrentou seu destino com a mesma determinação e coragem que demonstrou durante toda a sua carreira. Suas últimas palavras foram: "Bem, homens, façam o seu melhor pelas mulheres e crianças e cuidem-se." A história do Capitão Smith e do Titanic nos lembra da imprevisibilidade do mar e da fragilidade da vida. E enquanto o mistério em torno de seus últimos momentos persiste, a memória do Capitão Smith continua viva, um testemunho de sua bravura e dedicação.